Uma boa noite. Olá, muito boa noite para você. Quarta dose da vacina contra a Covid-19 deverá ser disponibilizada para toda a população futuramente. Além disso, todo mundo tem agora uma outra campanha de vacinação, Israel. Exatamente, Solange, imunização contra a gripe. E de acordo com o Instituto Butantan, a vacina trivalente vai contar com as cepas H3N2, H1N1 e B. Anualmente, o Butantan produz 80 milhões de doses da vacina da influenza, que são enviadas ao governo. E para falar sobre vacinas, gripe, Covid, poliomielite, sarampo, nosso entrevistado desta noite é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Carlos Gorenstein, que é médico e professor. Boa noite, doutor. Boa noite, Solange, Israel e a todos os telespectadores da Band Vale. É um prazer poder estar com vocês na noite de hoje, trazendo uma série de informações que são extremamente preciosas. Pois é, doutor, vamos começar a falar das campanhas de vacinação, né? Ou da campanha de vacinação que está aí batendo a nossa porta referente à gripe. Passamos aí, estamos saindo, se Deus quiser, dessa pandemia, mas a pergunta que muita gente faz é o seguinte: vou tomar a quarta dose contra a Covid-19. Quanto tempo depois eu posso ser imunizada contra a gripe H3N2? A vacinação ela pode ser absolutamente conjunta. Não tem mais aquela necessidade de nós aguardarmos uma ou outra, pelo menos 15 dias. Nesse momento, as administrações podem sim ser conjuntas e, dessa forma, estar protegendo para dois vírus, que são vírus respiratórios e que merecem a sua proteção. Lembrando que a quarta dose ela começou agora no dia 21 de março para os pacientes e as pessoas acima de 80 anos e, ao longo das próximas semanas, nós estaremos, de forma oportuna, fazendo a programação para a população de outras faixas etárias ainda idosos, para que, dessa forma, nós estejamos protegendo esse público, que é um público bastante vulnerável para desenvolver formas graves e fatais. Doutor Jean, numa recente entrevista que o senhor deu ao Band News TV, o senhor disse que a quarta dose, a dose de reforço contra o coronavírus, que agora é aplicada em idosos com idades superiores a 80 anos, é necessária por conta da renovação de imunidade. Gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando como acontece esse reforço e por que esse público-alvo é tão importante nesse momento, doutor. Uma das coisas que nós vimos e observamos em todos os trabalhos científicos é o quanto as pessoas com alguma imunodeficiência ou imunossupressão, o que quer dizer? Baixa da sua imunidade ou imunidade suprimida, e geralmente imunidade suprimida, são aquelas pessoas que usam medicações que assim o fazem para elas não terem rejeição, por exemplo, com transplante de órgãos. E outras imunodeprimidas, que têm a sua diminuição da sua função imunológica, especialmente por uso de corticoides ou por doenças inatas mesmo, genéticas. Mas, de toda forma, nós lembramos que essa população já vem recebendo a quarta dose desde dezembro de 2021. E, baseado nesta prospecção, nós sabemos que os idosos, e quanto mais idosos, pior é a sua resposta imunológica, em decorrência daquilo que nós chamamos imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Ou seja, são esses que acabam produzindo um nível de anticorpos mais baixo e o pior, a tendência deles diminuírem, se esvaírem ao longo dos meses subsequentes. Por isso a importância de se fazer essa quarta dose, dando aí sim aquilo que nós chamamos de reforço vacinal. Tecnicamente, isso tem o nome de booster vacinal, aumentando a taxa de anticorpos e permitindo que ela se prolongue por muito mais tempo. Existe uma classe médica, aquela classe que diz que a vacina, o excesso de vacina no organismo, pode prejudicar o sistema imunológico, doutor, num curto espaço de tempo. Nós temos aí 1 ano, mais ou menos, desde o início de algumas doses em algumas pessoas, ou seja, em 1 ano, 4 vacinas. O sistema imunológico, ele tem realmente uma resposta positiva? Nós temos várias vacinas que, inclusive, para que ela se mantenha, a própria polio, eu preciso fazer com 2, 4, 6 meses,
Isso só no primeiro ano, só mostrando exatamente o quanto ela já precisa de 3 doses, com 15 meses, e aí eu reforço com 4 anos a 5ª dose. Ou seja, para que ela possa dizer que ela é efetiva, protetiva e completa, ela precisa dessas doses. Então, essas informações, elas simplesmente não são verídicas e não consagram a realidade de algumas vacinas. Não todas. A gente vê a própria gripe, que é necessário uma dose só, mas que se renova uma vez por ano. Doutor, então a população ela já tem que se acostumar com o esquema vacinal anual contra o coronavírus. Todos os anos teremos vacinas contra a Covid-19. E o senhor acredita que será dividida essa imunização como primeira, segunda, terceira ou quarta dose? Ou daqui para frente já há estudos clínicos para uma única vacina, um único imunizante de aplicação única, doutor? Na verdade, hoje, cada vez mais vacinas têm sido testadas. Uma delas, a própria Butanvac, tem e está em fase bastante avançada de testes, mostrando que ela tem uma ação, um efeito imunogênico muito maior. Traduzindo isso, ela é capaz de estimular no sistema imunológico, independente da faixa etária, uma quantidade de proteção, de anticorpos muito maior. E à medida que isso acontece, eu consigo permanecer com esses anticorpos por um período maior, que pode ser ou pode necessitar um reforço anual ou a cada 2 anos. Os estudos, aí sim, vão trazer essas informações para que a gente possa devidamente manter de forma protetora a nossa população. Só para se ter uma ideia, quando nós falamos sobre a dose de reforço, a necessidade de se reforçar anualmente a vacina, nós ouvimos da mesma classe médica que fala que a vacina não faz bem, que isso não era necessário. E aí nós tínhamos até dado a possibilidade de fazer isso no início do ano de 2022. Quando aconteceu a variante Ômicron, nós antecipamos essa vacinação e o mundo fez isso, não apenas o estado de São Paulo. Portanto, não temos dúvida da necessidade dos reforços de vacinação, especialmente para manter uma taxa de anticorpos muito mais contínua e perene, fazendo, então, com que nós estejamos protegendo a nossa população de formas graves e fatais, mas protegendo-as em relação a todas as variantes, inclusive outras que ainda virão. Nós temos que lembrar que o mundo hoje tem 80% da sua população não vacinada. Isso faz com que novas variantes possam surgir, mas nós temos sim a tranquilidade de que a nossa população está devidamente protegida, independente de qual variante possa aqui chegar. E não há dúvidas, né, Solange, que somente com a vacinação a gente conseguiu reter, né, acabar com as transmissões simultâneas pela Covid-19. Próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes com informações do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlos Gorenstein, é o nosso convidado do Band Entrevista. O Band Entrevista dessa noite fala sobre vacinas, gripe, Covid-19, poliomielite, sarampo, a importância da imunização, faixa etária e um alerta para quem ainda está com o esquema vacinal incompleto. Nosso entrevistado, nosso convidado dessa noite é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Carlos Gorenstein. Solange Moraes, a gente começa falando sobre a importância das vacinas, né, Solange? Pois é, e secretário, nós sabemos que o Brasil tem hoje uma das coberturas vacinais mais baixas dos últimos 20 anos. 20 anos, é muito grave. Ou seja, muita gente alega que a pandemia fez com que os pais não levassem, por exemplo, as crianças para vacinar contra a polio. E na realidade isso vai muito mais distante, né? Muito mais no passado. Qual que o que pode estar acontecendo para o Brasil estar dando esse passo atrás? Essa pergunta, Solange, é uma pergunta muito boa. Nós já vínhamos visto, pelo menos há 2, 3 anos antes do início da pandemia, uma diminuição da ida de pais e responsáveis para levarem os seus filhos para a imunização. E era interessante que, por exemplo, uma campanha de sarampo, que nós demorávamos 30 dias
para chegar à nossa meta de 90%, nós passamos, então, a ter uma dificuldade ainda maior, tendo a necessidade de expandir essas campanhas, muitas vezes, para 6 meses, para aí sim poder atingir essa campanha. As justificativas são várias, desde as dificuldades dos pais e responsáveis levarem seus filhos para tomarem as vacinas, mas o pior, nós temos ainda grupos negacionistas de vacinas, não era só de Covid, de outras vacinas, de pólio, de sarampo. Qual é o grande problema? Nós temos um mundo muito globalizado, um mundo que faz com que as pessoas tenham um fluxo de um lado para o outro, e como a gente bem sabe, regiões como o leste europeu, a região do Oriente Médio, Líbano, Israel, Europa, como disse, o leste da Europa, mas também África e Ásia, são regiões que o índice de vacinação ele acaba sendo muito baixo. Ou seja, se ele está muito baixo, a chance de vírus proliferarem nessa região, principalmente agora, em épocas de guerra, acaba sendo muito maior, e a chance de nós passarmos a receber pessoas do mundo, não somente do leste europeu, mas do mundo, que sejam portadores de vírus, pode sim acontecer. Para que nós não tenhamos uma recrudescência dessas doenças, nós precisamos fazer com que as pessoas estejam vacinadas. Assim foi e é com a Covid, e assim é com relação a outras doenças que são protegidas pela imunização, pela vacinação. Por isso é muito importante que os pais, que as mães, os responsáveis estejam levando os seus filhos para se vacinarem contra a Covid. Hoje nós temos 820 mil crianças que já poderiam ter tomado a sua segunda dose e não o fizeram. Tem que fazer para estarem devidamente protegidas. Por outro lado, nós chegamos a taxas de vacinação em algumas regiões, tanto para pólio quanto para gripe, para grupos específicos, que chegou a 60%. Ou seja, é um número muito baixo e que, por um lado, se eu não tenho uma população protegida, imunizada, e por outro lado, eu tenho a circulação do vírus na população e retomando a circular, eu tenho risco de mais crianças, infelizmente, serem infectadas. Doutor, agora sobre o coronavírus. Eu acompanhei a coletiva de imprensa que o senhor estava ao lado do governador João Dória sobre a desobrigação, liberação do uso de máscaras tanto em ambientes abertos como em ambientes fechados. Agora, queria que o senhor comentasse para quem está nos acompanhando. Há a possibilidade de voltarmos à obrigação tanto nos ambientes fechados quanto nos ambientes abertos, caso haja nova alta de transmissões e infecções pela Covid-19, não só em algumas regiões do estado de São Paulo, mas aqui no Vale do Paraíba também, doutor? Nós estamos olhando de uma forma muito milimétrica todas as variações que eventualmente possam vir a acontecer, tanto de internações, casos, de mortes, e uma outra questão que é o RT, a taxa de transmissão do vírus. Para você ter uma ideia, nós estamos há quase 7 semanas com queda crescente do número de internações, quase 80% de queda de internações, 30% de queda do número de casos. Portanto, nós, nesse momento, nós não temos nenhum dado que nos deixe temer que haja alguma recrudescência. Mas é óbvio, nós sempre fizemos esse acordo no faseamento do Plano São Paulo, que se houver alguma mudança no cenário epidemiológico, no cenário da pandemia, que coloque em risco a população, nós poderemos sim fazer essa orientação. Mas, felizmente, os dados nos deixam muito tranquilos, por isso estamos progredindo na vacinação e, digo mais, nós temos hoje, num período muito curto, crianças, por exemplo, com uma taxa de vacinação de quase 76% com a primeira dose e 35% já com a sua segunda dose, sendo que esse esquema vacinal começou agora no dia 21 de janeiro. Então, estamos indo muito bem, as pessoas entenderam que não só elas devem se vacinar, mas levar os seus filhos e netos, e com isso estamos voltando
ao nosso normal. Estamos podendo retirar, sim, as máscaras nos ambientes fechados e abertos, excetuando-se transporte público, unidades de saúde e hospitais, mas que fazem com que nós tenhamos a responsabilidade de um movimento desse bastante seguro. Dr. Jean Carlos Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, fala sobre o uso da proteção facial e também sobre as vacinas aplicadas em todo o Brasil, no Estado de São Paulo, é claro. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. O Band Entrevista faz mais uma parada aqui na tela da TV Band Vale. A partir do dia 4 de abril começa a campanha nacional contra o sarampo de 2022. Segundo o Ministério da Saúde, este ano a mobilização ocorrerá junto com a campanha nacional contra a influenza. Começa no mesmo dia. No estado de São Paulo, a meta é vacinar toda a população até o final do mês de junho. Nosso convidado dessa noite é o secretário de Saúde do estado de São Paulo, Dr. Jean Carlos Gorenstein, claro, fala sobre a Covid-19, a imunização contra a doença e também a imunização contra a gripe, né, Pois é, H3N2 que deu um susto danado aí, né? No ano passado, no começo desse ano, secretário. Agora, qual é o público-alvo? A campanha contra a gripe começa no dia 4 de abril, como bem falou agora o Israel, e vai até o final de junho, até o mês de junho, até junho. Mas qual é o primeiro público-alvo? A prioridade? Na verdade, a prioridade que nós faremos agora, para o dia 4 de abril, será o grupo de idosos e profissionais da área da saúde. E, gradualmente, outros grupos, que são grupos que têm risco de desenvolver formas graves e fatais, como mulheres grávidas, lactentes, portadores de doenças crônicas e também algumas populações, sejam indígenas e quilombolas e profissionais também que trabalham em centros de confinamento, de detenção, e mesmo esses jovens que estão também nos centros de detenção, também são imunizados pelo risco de disseminação muito grande desse vírus nessas populações. Então, por isso, acabam recebendo a prioridade. E dessa maneira, aliado a isso, também mulheres, como disse, mulheres grávidas também fazem parte deste grupo. Gradualmente, esses grupos vão sendo convocados para a imunização e poderão, inclusive, fazerem a atualização de outras vacinas, inclusive a vacina da própria Covid. Nós temos, só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo ainda 1.200.000 pessoas que não tomaram a sua segunda dose da vacina e poderão fazê-la nesse período, uma vez que nós temos que estar protegendo das variantes. E, para isso, nada mais justo do que atualizar o calendário vacinal. Então, o senhor está dizendo que não há preciso, né, não é necessário, como o senhor confirmou no primeiro bloco, um tempo, né? Tomei a vacina, a quarta dose da Covid, tenho que esperar um tempo para tomar da gripe. Não, isso não é necessário. Agora, se a pessoa estiver contaminada com o Covid-19? Então, a contraindicação para recebimento de qualquer vacina ou é o fato das pessoas estarem com alguma infecção em curso, sejam doenças respiratórias, quadros de febre, diarreias, as pessoas devem postergar essa vacinação no mínimo 15 dias. Mas conversem com seus médicos, talvez esse período possa se estender para 30 dias. Então, dessa forma, nós daremos absoluta tranquilidade para essas pessoas. Ou o impeditivo é ter tomado a vacina anteriormente, alguma dessas vacinas, e apresentado alguma reação alérgica, especialmente pessoas que possam eventualmente manifestarem algumas alterações neurológicas, principalmente a síndrome de Guillain-Barré, com uso prévio da vacina, também devem conversar com seus médicos antes de receberem qualquer um dos imunizantes. Doutor Jean, a gente fez um levantamento exclusivo da Rádio Band Vale FM de que a polio, o senhor já comentou já que deve acontecer gradativamente uma melhora nos indicadores de vacinação em todo o estado de São Paulo e, claro, no Brasil inteiro também, após a normalização do coronavírus, mas a poliomielite ela está muito ruim, é um nível baixíssimo aqui na região do Vale do Paraíba. Cidades como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté nunca registraram um dado tão fraco.
Como é que o senhor, comandando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, imagina que deve ser daqui para frente? Campanhas serão colocadas em prática na rua? Como é que o senhor imagina nos próximos meses a vacinação contra a polio nas crianças, doutor? Sem dúvida alguma, nós temos que atualizar a carteirinha vacinal de todas as crianças, seja para polio, seja para sarampo e para outras doenças que são doenças preveníveis com vacina. Então, o fato de eu negligenciar a vacinação, não proteger essas crianças que têm o direito, seus pais e o próprio Estado têm um dever de protegê-las, as coloca em risco de vida. Então, dessa maneira, campanhas serão, sim, realizadas para reforçar essa necessidade. As áreas que forem mais sensíveis, que tiverem uma baixa cobertura vacinal, serão e terão todo o apoio da Secretaria de Estado da Saúde para que nós possamos corrigir essa falha que vem acontecendo em decorrência à própria pandemia. Nós precisamos informar, e informar faz com que as pessoas passem a tomar ciência e trazer com isso seus filhos para receberem os imunizantes e não apenas o imunizante para a Covid. Doutor, rapidamente, antes da gente terminar o Band Entrevista, as doses da vacina contra a gripe, as cidades do estado de São Paulo já estão recebendo, já receberam, se não, quando devem começar a receber? Na verdade, elas já vão começar a receber a partir dos próximos dias, lembrando que o início da vacinação é do dia 4 de abril, então geralmente 48, 72 horas antes do início desse processo vacinal, elas são distribuídas de forma logística para os 645 municípios, dando a possibilidade de preparo de toda a equipe técnica de cada um dos municípios para realizarem e efetivarem a vacinação de uma forma muito segura e rápida. Ok, então. Secretário, agradecemos demais a sua participação aqui no Band Entrevista, as orientações para todos nós em relação ao esquema vacinal e desejar aí boa sorte nessa nova campanha de vacinação contra a gripe aí, que está chegando e batendo na nossa porta no próximo mês. Obrigada, secretário. Olha, muito obrigado, Solange, Israel e a todos os telespectadores da Band Vale, mas vamos lembrar, temos que nos vacinar. Nós sempre fomos os líderes de vacinação, sempre arregaçamos os braços nossos, fazemos fila para tomar vacina. Agora é a hora de a gente continuar isso, porque nós temos o melhor sistema de vacinação do mundo, o Programa Nacional de Imunização, totalmente gratuito, com mais de 22 vacinas que nos protegem exatamente de mais de 20 doenças diferentes. Então, é muito importante que a vacinação ocorra para protegermos não só a nós, quanto aqueles Sim. que tanto amamos. Obrigado, secretário, pela atenção, pelos esclarecimentos. O Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo aos sábados, às 6:50 da noite. Então a gente se vê no próximo sábado. Beijos, aproveitem o final de semana. Fiquem Muito com obrigado, Deus. aproveite seu sábado, excelente final de semana.